Olá, eu sou o professor Daniel Alan, coordenador do curso de pós-graduação em naturopatia da Universidade Paulista, em parceria com o Instituto Imparare. E nós vamos falar agora um pouco sobre a estrutura do curso de pós-graduação, então é uma oportunidade para você esclarecer suas possíveis dúvidas sobre o nosso curso. Além de Brasília, que nós estaremos iniciando as inscrições agora, nós temos turmas já confirmadas para início agora na segunda quinzena de agosto, em Campinas, em Santos, em Sorocaba, em São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e também aqui na capital, em São Paulo. Então, esse é um curso que começou a ser ofertado pela Universidade Paulista em 2015 e desde então a gente tem expandido bastante, ido para as cidades do interior de São Paulo e agora essa expansão para as demais cidades, Nós temos muitos pedidos de expansão do curso e nós estamos fazendo isso gradativamente com o intuito de manter a qualidade do nosso curso. O curso de naturopatia, ele vai abordar as principais técnicas com esse viés natural. Então, ao termo naturopatia, muitas vezes as pessoas até confundem, É a terapêutica que utiliza as práticas naturais como ferramentas. Então, dentro dessas práticas naturais, nós vamos ter diversas técnicas. A aromaterapia, onde nós vamos utilizar os óleos essenciais. E aí esse nome, óleo essencial, tem a ver com a essência da planta, em algumas visões mais espiritualistas, com a alma da planta, com o espírito da planta. Nós vamos trabalhar com a fitoterapia, com as ervas, e aí nós vamos trabalhar de acordo, obviamente, com a legislação vigente, entendendo, portanto, quais são as plantas que são de livre uso e como a gente pode utilizar esse recurso bem importante. Nós temos a cromoterapia, que aí já vai utilizar como recurso terapêutico as cores, a luz especialmente, a terapia com os cristais, a terapia floral. Nós temos também o Feng Shui, que é a arte de harmonizar os ambientes segundo a visão da medicina chinesa. E nós vamos ter toda uma estrutura no curso pensada para que a gente possa construir uma boa base de avaliação para esse profissional que sair formado aí no nosso curso. Então nós vamos ter uma introdução à medicina chinesa, nós vamos ter uma introdução à medicina ayurveda e nós vamos ter também uma introdução à psicossomática. Então essas são os três grandes pilares, na verdade, que dão sustentação à utilização das técnicas que nós vamos abordar durante a formação. E aí, obviamente, que a gente também entende que tanto a medicina chinesa quanto a ayurveda e a psicossomática são áreas bastante extensas. Então, esses conteúdos que são abordados dentro da naturopatia são para que o profissional naturopata possa utilizar essas informações para embasar a sua anamnese, a sua avaliação. Então, esse é o intuito. Embora a gente saiba que existem formações específicas dentro de cada uma dessas áreas. Também uma preocupação nossa que a gente desperte a consciência do curador, do cuidador, do terapeuta, que a missão de cuidar de alguém, então a gente tem perfis distintos das pessoas que procuram o nosso curso. Um desses perfis são aquelas pessoas que estão dispostas a ajudar outras pessoas, mas a gente vai falar durante o curso bastante de uma questão que é o autocuidado. Então, dentro do curso também nós vamos ter técnicas que visam esse objetivo. Entre elas, nós vamos ter, por exemplo, a meditação. Então, dentro da grade curricular, do conteúdo da naturopatia, nós vamos ter a meditação, onde o principal propósito, o principal objetivo, não é necessariamente que você saia sendo um instrutor de meditação, mas que você consiga aplicar no seu dia a dia esse recurso como ferramenta de autocuidado.
É muito natural, né, estando na área da saúde, que a gente empenhado, preocupado, disposto a cuidar dos outros, a gente esqueça um pouco de cuidar de nós mesmos. A naturopatia ela tem várias visões diferentes, né, daquilo que a gente vai entender como o que é saúde. E aí a gente tem também uma filosofia que serve de base para a prática do naturopata. E aí dentro dessa filosofia, né, a gente vai ter paradigmas, parâmetros, diretrizes um pouco diferente do que a gente está acostumado na medicina convencional. Então, dentro da medicina convencional, a gente acaba observando bastante que o profissional de saúde, muitas vezes, ele também adoece, né? Então, existe uma preocupação nossa para que o naturopata ele faça um trabalho de autocuidado. E um outro público que vai procurar também o nosso curso é aquele indivíduo que está também preocupado com o autoconhecimento, com o autodesenvolvimento, né? Então, isso é um outro perfil das pessoas que têm procurado o nosso curso. E aí, a partir desse momento que eu vou em direção, a partir das ferramentas que são dispostas no curso, a este autoconhecimento, muitas dessas pessoas que inicialmente vieram buscar o curso com o objetivo de autoconhecimento, acabam também desenvolvendo um lado profissional associado à naturopatia. Mas isso é muito bacana, porque a partir do momento que eu tenho condições de olhar para dentro, né, de olhar para o meu íntimo, eu vou ter condições agora de analisar se eu quero ou não transformar aquilo, né? Aquilo que está provocando desconforto, está provocando dor, está provocando algum tipo de conflito. E aí, então, esse trabalho de transformação vai gerar naquilo que a gente chama de autocura. Então, nós temos esses 3 pilares, também no que diz respeito a essa dinâmica da naturopatia. Então, autoconhecimento, até porque, quando a gente vai cuidar do outro, né, é quase que inviável cuidar do outro e olhar para o outro sem que antes a gente tenha feito esse exercício conosco. Então, o autoconhecimento ele é extremamente importante, né, para a prática, inclusive, do profissional naturopata. E aí, a partir daí, a gente vai construindo junto esse processo de transformação, de conscientização e de cura. Cura no sentido mais amplo, obviamente, né? Também há todo um contexto dentro do curso, e a gente vai abordar bastante isso, daquilo que a gente considera que é o conceito de cura. Tem uma palavra inglesa, né, que é o healing, que faz a tradução, né, para nós não tão eficaz, né, mas que faz mais sentido. É um processo, né, um processo de cura, onde o indivíduo vai se transformando e cada vez mais ele vai aprofundando esse processo terapêutico. Então, o nosso curso ele vai se destinar a qualquer pessoa, como ele é um curso de pós-graduação, a qualquer pessoa que tenha graduação. Então, você não precisa ser da área da saúde necessariamente para estar conosco. Então, você pode ter uma graduação de qualquer área. A gente tem muito esse perfil dentro das nossas turmas, então profissionais que vieram das mais diversas áreas, profissionais às vezes que estão querendo mudar de profissão, profissionais que estão querendo construir aí um plano B, né, para a sua aposentadoria, e profissionais que estão realmente fazendo esse processo para autoconhecimento. E aí a gente vai ter tanto, obviamente, os profissionais da saúde, como os profissionais que não vêm da área da saúde. A naturopatia, ela vai trabalhar bastante com o conceito de energia, né? Então, é por conta disso que a gente entende que você não precisa ser um profissional da saúde para ser um excelente naturopata, né? Obviamente que a gente vai também orientando na formação quais são os passos, né? Quais são os conhecimentos básicos que a gente precisa para que a gente possa aperfeiçoar nosso trabalho terapêutico, né? Então, qualquer pessoa que tenha graduação pode fazer o curso de especialização em naturopatia aqui na Universidade Paulista, né? E aí é exatamente esse o perfil, né, que a gente vai traçar. Nós temos uma equipe de profissionais, né, uma equipe de professores, de docentes, que são profissionais reconhecidos em todo o território nacional dentro das suas áreas de atuação.
Então nós temos, por exemplo, só para citar uma, a professora Maria Aparecida das Neves, né, que é a titulada das disciplinas de aromaterapia e de florais. Nesse caso, a gente acaba trabalhando com o primeiro sistema de floral, né, que é o floral desenvolvido pelo Dr. Eduardo Bach. E ela tem uma experiência, né, de mais de 30 anos nesse mercado, é uma desbravadora desse mercado aqui no Brasil. Ela representa uma empresa importante, né, no mercado da aromaterapia, que é a Tserran. E você que faz o módulo a disciplina, né, de florais, você tem a opção de sair certificado, já com essa carga horária de 40 horas, que é a carga horária da disciplina, pelo Bach Center. Então a gente tem uma parceria, né, com o Bach Center, que é um certificado internacional de creditação para todas aquelas pessoas que pretendem trabalhar com o sistema do Dr. Eduardo Bach. Então você sai com a certificação Level 1 do Bach Center, né, e aí você pode completar, né, o programa de formação até chegar ao Practitioner, que é a formação máxima, né, dentro do sistema do Bach Center. Então nós vamos trabalhar com uma equipe, né, de professores, cada um dentro da sua área de atuação. São professores que são atuantes. No nosso site a gente tem as informações da nossa equipe de professores, onde você pode conhecer melhor, né, toda a equipe. E nós vamos trabalhar também, né, com essa questão de trazer a filosofia da naturopatia para a prática. Eu costumo dizer que o fato de você utilizar uma técnica natural, isso não necessariamente te faz um naturopata. Se você não utilizar a filosofia da naturopatia, e aí a gente tem alguns princípios, dentre eles nós precisamos cuidar do indivíduo e não necessariamente da doença. O que mais nos interessa na naturopatia é a pessoa, é o ser. E aí nós vamos trabalhar bastante com a questão da escuta, a escuta sensível, a escuta ativa, né? Então a nossa avaliação ela é pormenorizada, a gente vai entender que cada informação que o paciente traz para a gente é uma informação relevante para a sequência do tratamento. Nós vamos entender também que nós vamos tratar esse indivíduo como um todo. Então, a gente tem na medicina convencional uma linha de pensamento que vai para a especificidade, para as especialidades, né? E na naturopatia a gente vai fazer esse outro olhar, que é esse olhar de identificar o ser como um todo. E a gente vai considerar também que o indivíduo ele tem uma interação, né, entre os seus aspectos físicos, os aspectos emocionais, mentais, energéticos, né? Então tudo isso está contemplado e tudo isso vai influenciando-se mutuamente, né? Então na nossa avaliação a gente vai abordar bastante isso. Então é um pensamento diferente, uma forma diferente de olhar o ser e de olhar a saúde e de olhar esse processo de adoecimento e de saúde. Então, de fato, há uma filosofia, né, atrás da prática da naturopatia. Óbvio que a gente utilizar os recursos naturais já é extraordinário, porque em grande parte desses recursos eles não são invasivos e eles têm pouquíssimos efeitos adversos. Mas a gente, durante a formação, por ser uma especialização, por a gente ter 2 anos aí para abordar esse tema, né, para aprofundar sobre esses temas, então nós vamos ir além, né, nós vamos diretamente para a prática que contempla essa filosofia da naturopatia. E aí a gente está utilizando referências que são adotadas mundialmente, né? Por isso que o termo também que nós adotamos é naturopatia, porque naturopatia é o termo utilizado mundialmente, né? Aceito mundialmente e utilizado em vários outros países. Nós vamos ter aí a prática da naturopatia mais avançada, ou nem tanto assim, em alguns países, como por exemplo o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, a Alemanha, são países em que essa prática serve para a gente como uma referência.
O Brasil, né, é um país que tem valorizado significativamente as práticas integrativas, que é o nome que se dá à naturopatia aqui dentro da estrutura governamental, né? Então, nós temos aí 29 dessas práticas integrativas incluídas no SUS, né? Então, isso faz com que nós tenhamos aí uma divulgação, uma propagação maior daquilo que a gente chama de práticas integrativas complementares, que é, de fato, sinônimo, né, de naturopatia, né? A naturopatia e as práticas integrativas, elas têm crescido bastante, então o mercado é um mercado bastante promissor. Você tem aí várias opções de se inserir dentro do mercado de trabalho. Então, por exemplo, nós vamos ter a meditação. A meditação, ela tem sido trabalhada bastante no ambiente corporativo, ela tem sido trabalhada bastante no ambiente escolar, com excelentes resultados. Nós vamos ter também, óbvio, a possibilidade de você montar o seu consultório, montar o seu espaço terapêutico, né? Então, atuar dessa maneira. Você pode prestar serviço em ambientes corporativos. E as pessoas estão, de fato, cada vez mais interessadas em cuidar da sua saúde de uma forma menos invasiva, mais natural, né? E que haja esse olhar para o todo, né? Que você consiga, de fato, tratar a raiz do problema, né? E não somente aquela manifestação. A gente passou por um período aí da saúde de analgesia, né? Óbvio que em várias situações isso também vai ser extremamente importante. Aliás, quero ressaltar aqui que a prática do naturopata, né, responsável, ela é muito bem colocada em conjunto com a prática da medicina convencional. Nós vamos, sempre que necessário, indicar que esse paciente, que esse cliente busque os outros profissionais da saúde quando necessário. Então, trabalhando com o psicólogo, o psiquiatra, o próprio médico, né, nós vamos fazer essa interação. A ideia é justamente integrar, né? Por isso que é utilizado o termo também de medicina integrativa ou de práticas integrativas. E que a gente possa oferecer recursos, né, que vão ser a melhor opção dentro daquilo que o paciente está apresentando. Então, nós temos aí as práticas integrativas que vão trabalhar muito em um nível preventivo, nós vamos trabalhar muito nas questões emocionais, compreendendo que grande parte dos sintomas físicos tem uma relação direta com as queixas emocionais, mas quando necessário, nós vamos trabalhar também em conjunto com a medicina convencional, também em conjunto com os medicamentos alopáticos, né? Então, a questão é, eu vou avaliar esse indivíduo e ver de fato o que é possível fazer, o que é o melhor para aquele indivíduo. Inclusive, essa é um dos grandes diferenciais do profissional naturopata, que é o fato de eu, ao avaliar o indivíduo que me procura, conseguir identificar qual é a terapia que para ele vai ser melhor, que para o indivíduo vai ser mais adequada. Então, eu tenho vários recursos terapêuticos, como a gente citou, né, aromaterapia, os florais, a cromo, reiki, por exemplo. E aí, dentro desses recursos, eu vou identificar qual aquele que faz mais sentido para aquele indivíduo que está na minha frente e para aquela condição que ele está apresentando. Então, isso também é um enorme diferencial quando a gente pensa aí na prática da naturopatia. Bom, eu falei bastante, né, sobre a estrutura do curso. Há alguma dúvidas que vocês possam trazer aí para a gente com relação à estrutura do curso? Deixa eu só atualizar aqui. Meninos, tem alguma dúvida colocada ali? Então, enquanto eu falar sobre as dúvidas, a gente vai falar então da abertura, né, das novas turmas, reforçando aí nas outras cidades, né, que é justamente agora em agosto e também início de setembro. Então, as cidades, né, contempladas: São José dos Campos, Campinas, Santos, Sorocaba, aqui em São Paulo também, e especialmente a gente iniciando a turma agora em Brasília, né? E dentro desse processo,
nós vamos ter também as turmas aqui em São Paulo durante a semana. Então nós temos segunda-feira à tarde, a turma nova às terças-feiras pela manhã e a turma também na quarta-feira à noite, né? Então só além da turma aqui em São Paulo também aos sábados a cada 15 dias, né? Então, é bastante comum as pessoas perguntarem sobre a questão de se a profissão, né, se eu posso me filiar a alguma associação, né? Então, sim, você tem algumas associações que você pode fazer o registro. Se você já trabalha, né, por exemplo, se você é fisioterapeuta, psicólogo, você pode também associar a sua prática diante do seu conselho, e aí isso precisa ser verificado diretamente com cada conselho. Mas se você é um profissional que de repente não vem da área da saúde, você tem, por exemplo, a Associação Brasileira de Naturopatia, que você pode se filiar, tem um número de registro, né, que vai certificar aí a sua atuação profissional, né? Então, a naturopatia ela está em franca expansão e cada vez mais a gente tem pessoas interessadas em cuidar da sua saúde de uma forma natural. É muito bacana porque você acaba tendo essa relação, né? Então, de cuidar do indivíduo, às vezes são recursos muito simples. Uma coisa que também vale bastante ressaltar é que são recursos simples e são recursos que, via de regra, custam muito pouco, né? Que é exatamente o que a gente pode comentar agora aqui, né? Então, custa muito o atendimento ou as técnicas, aquilo que eu vou utilizando dentro da naturopatia? Não, na verdade não custa, né? Então, a gente vai trabalhar sempre com recursos que têm um custo-benefício muito positivo. Então, quando a gente trabalha com a cromoterapia, nós vamos trabalhar com um foco de luz, né? Quando nós trabalhamos com as ervas, de maneira geral, se comparada com os medicamentos tradicionais, sempre que elas puderem, né, ser colocadas junto com o medicamento convencional, também acaba sendo mais barato, né? Nós vamos trabalhar com radiestesia, que basicamente não há custos, né? Então, é por isso que essas práticas também estão incluídas dentro do SUS, e todas as vezes que se monitorou a inserção dessas práticas, né, uma determinada cidade ou unidade básica de saúde, a gente vê necessariamente uma redução de custos com o medicamento, com a estrutura do curso que está sendo ofertada ali, né? Então, a gente abriu esse espaço para que vocês pudessem conhecer melhor a nossa estrutura e ficamos à disposição aí nas nossas redes sociais para esclarecer qualquer dúvida. Lembrando, um recado bem importante, nós mantivemos, né, desde 2017, os valores das mensalidades, das parcelas, né, do nosso curso. E este é a última entrada agora em agosto, onde a gente vai manter esse valor. Então, na sequência, os valores serão reajustados. Então, aproveite essa oportunidade de fazer o curso ainda com esse valor que está sendo praticado agora, né? Então, na sequência, a gente vai fazer um reajuste. Bom, gostaria de agradecer aí a presença de vocês e ficamos à disposição nas nossas redes sociais para falar mais sobre a estrutura do nosso curso. Aguardamos vocês e até lá.